Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e lhes disse: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. São para nós, irmãos e irmãs, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, nessa tarde, nesse grande dia solene aqui no nosso santuário, como nos motiva a primeira leitura da sabedoria, todos nós estamos aqui, claro, para a gente rezar, para a gente fazer os nossos agradecimentos, a gente fazer aqui no santuário os nossos pedidos, mas também é o dia que todos nós somos convidados, convidadas a pedir o Espírito da sabedoria. O Espírito da sabedoria para a gente poder saber bem discernir as coisas, podermos saber bem discernir o nosso caminho. Sabedoria, diz a leitura, é tesouro inesgotável para todos nós. Quando a gente chega, quando a gente adquire a sabedoria, a leitura nos diz que todos nós estamos preparados para a gente estabelecer uma amizade profunda com Deus. E é isso que nós queremos nesse momento de oração, aqui junto ao santuário. E nós queremos fazer tudo isso, obviamente, inspirados em Santo Antônio. O Santo Antônio que não é fim para a gente. Santo Antônio é para nós caminho, é um itinerário, né, colocado para a gente chegar a essa profunda amizade com Deus. Santos e santas na vida da igreja é para isso. É para nos mostrar caminho, nos mostrar o itinerário de caminho para a gente aprofundar a nossa amizade com Deus, como nos propõe a leitura. E com aspectos muito próprios de cada santo e cada santa. Hoje de manhã eu falava aqui no salão, na missa, dizer assim, quando a gente celebra um santo, uma santa, padroeiro, padroeira, é para nós um espelho. É um espelho, não é para a gente imitar, querer ser igual a Santo Antônio. Mas é um espelho para a gente olhar e para dizer, olha, é um caminho que é possível eu percorrer para a gente chegar a essa grande amizade com Deus. Um caminho que não é um caminho posto somente para os outros, mas é um caminho para mim, um caminho para cada um. Como eu posso chegar à vida de santidade, uma vida que me leva para essa amizade profunda com Deus? Obviamente que Santo Antônio nos dá muitos caminhos. Ele nos oferece muitas inspirações para esse nosso itinerário de santidade. A gente conhece muitas coisas de Santo Antônio, mas é importante em alguns aspectos a gente poder ressaltar. Santo Antônio, a gente conhece ele, as biografias sempre mostram para nós Santo Antônio como uma pessoa culta, né? Uma pessoa super inteligente, com QI acima do normal, enfim. Mas ao mesmo tempo que Santo Antônio é essa pessoa super inteligente, Santo Antônio nos mostra um outro traço. E que por isso também, a gente quando lê as biografias, diz assim, que as pessoas que tinham contato com Santo Antônio, que se aproximavam, que escutavam Santo Antônio, adoravam Santo Antônio. O adorar é isso, nessa perspectiva de que gostavam de escutar o que ele falava. Gostavam de ver os seus gestos, suas atitudes. Isso fazia bem.
Isso tocava. Era como que se fosse uma presença da brisa suave na vida das pessoas. Então, ao mesmo tempo que Santo Antônio ele tinha essa capacidade, tinha essa cultura, Santo Antônio também era uma pessoa muito simples, no trato, muito simples no trato com as pessoas. A biografia diz, uma pessoa muito amiga dos simples, uma pessoa muito próxima dos pobres, que fazia assim todo o esforço para cuidar das pessoas fragilizadas. Então, Santo Antônio, primeiro, nesse nosso itinerário de nos preparar para essa amizade com Deus, ele nos mostra exatamente isso, que nós também precisamos, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, de nós sermos pessoas simples no trato com as demais pessoas. Pessoas sensíveis, pessoas solidárias. Mas, acima de tudo, também, que todos nós possamos ser pessoas do Evangelho. Quando digo pessoas do Evangelho, não pessoas que só escutam o Evangelho por um ouvido e saem pelo outro. Mas, escutando o Evangelho possa repercutir na vida nossa. De assumir o Evangelho na nossa vida cotidiana. Santo Antônio, ele tinha essa grande capacidade, assim como todos os santos e santas, de unir esses dois elementos fundamentais. Uma vida profunda de espiritualidade, uma vida profunda de oração, mas também um testemunho, uma vivência profunda da caridade, do cuidado. As biografias, da mesma forma, relatam que Santo Antônio tinha uma capacidade, a gente até fica imaginando como era possível, da sua vida intensa, uma vida curta, mas ao mesmo tempo uma vida intensa de pregação, de missão. Como que ele tinha tanto tempo, mas a biografia diz assim, que ele era uma pessoa muito dedicada à oração, muito dedicada ao jejum, a fazer penitência. Por quê? Porque a oração ajudava ele a colocar nesse caminho de se preparar para a amizade profunda com Deus. Ajudava ele a assumir e vivenciar o Evangelho. Há uma frase nos seus sermões que retrata exatamente o sentido da oração na vida dele. E que penso que é muito importante, muito iluminador para nós. Santo Antônio, nos seus sermões, ele diz assim, quanto à necessidade de a gente se dedicar à oração. Ele dizia que em águas turvas não se vê espelhado o próprio rosto. Se quiseres que o rosto de Cristo se espelhe em ti, sai do barulho das coisas e guarde tranquila a tua alma. Ele nos ensina com esse pequeno pensamento daquilo que é muito necessário para nós hoje. Não é só o Santo Antônio que ensina, todos os santos, na medida do possível, ensinam esse aspecto. Porque a gente vive agitado no turbilhão nosso do dia a dia, A gente sai correndo de casa, vai para os nossos afazeres, trabalho, tem que dar conta do trabalho, tem que dar conta das coisas de casa, e a gente facilmente se desleixa do cuidado da vida espiritual. E quando a gente se desleixa do cuidado da vida espiritual, a gente pode cair no vazio, de que as coisas não fazem sentido, de que a vida de fé não faz sentido. A gente pode questionar Deus, pode questionar a igreja, isso faz parte. Mas o que é importante, o que o Santo Antônio nos ensina? Que no turbilhão da nossa vida, no agito da nossa vida, é importante a gente encontrar algum momento nessa nossa correria, para a gente encontrar um refúgio, para a gente se afastar um pouquinho das coisas, para a gente também, assim, restabelecer internamente a nossa vida. É importante, para a gente poder assumir com maior responsabilidade, para a gente assumir com maior alegria a nossa vida. Então, dedicarmos tempo, sairmos, nos afastarmos, fazermos um pouquinho do silêncio para a gente, se preparar nesse caminho da amizade com Deus.
As biografias também, e claro, obviamente não pode ser diferente, mostram para nós Santo Antônio como uma pessoa de fé. Se é dedicado à oração, mostra que sim, é alguém dedicado a uma pessoa de fé. E veja que nós também no nosso cotidiano, a gente enfrenta as nossas crises pessoais de fé. A gente questiona Deus, a gente questiona a igreja. A gente às vezes não encontra as respostas para aquele nosso momento que nós estamos vivendo. E Santo Antônio, ele fala isso quando nos fala de fé. Ele diz assim que a fé é muito parecida como um peixe. Muito parecida como um peixe. Assim como o peixe, no seu dia a dia, quando ele está lá nadando, o peixe é batido frequentemente pelas ondas do mar. E que mesmo ele sendo batido tantas vezes pelas ondas do mar, ele não morre. Com isso também ele diz assim, também a fé, ela não se quebra com as adversidades. A fé não se quebra com as adversidades. Pelo contrário, quando a gente tem uma fé madura, uma vivência profunda de oração, uma espiritualidade profunda, as adversidades fazem, inclusive, fortalecer a nossa fé. Faz fortalecer as nossas fé. A crise provoca em nós uma nova síntese de fé. As dúvidas provocam em nós uma nova síntese para a nossa fé. Faz com que nós encontremos um novo sentido para vivenciarmos a nossa fé. Então, Santo Antônio nos ensina também que nós, no mundo, precisamos ser pessoas de fé. Pessoas de fé, que encontram respostas para a fé, sim, no Evangelho, mas que possamos encontrar respostas para a nossa fé, inclusive nas adversidades, nas dúvidas, nas nossas crises de fé. E por último, Santo Antônio, ele nos dá um outro testemunho. Nós aqui no final, na missa, nós vamos abençoar os pães que estão aqui. Ali fora tem pães, né? Santo Antônio, ele nos inspira também, né? Nos inspira que nós precisamos ser pessoas do cuidado. Nós precisamos ser pessoas do cuidado. De cuidar da fragilidade do ser humano. De cuidar para que cada ser humano tenha respeitado a sua dignidade. Então, o pão que a gente recebe, o pão que nós comemos, mas o pão que nós também distribuímos, o pão que a gente leva para alguém, um pão abençoado, quer significar isso, que nós estamos todos empenhadas, para que todo ser humano, ele seja cuidado, materialmente, mas seja cuidado também espiritualmente. É o zelo, a responsabilidade de cada um de nós, por cada pessoa. Porque em cada pessoa está aí a imagem, está a semelhança do próprio Deus. E há um outro pensamento de Santo Antônio, quando fala do Santo Antônio, o homem da solidariedade, o homem do cuidado, o homem que zela para com os pobres, para com os frágeis. Ele diz assim, dizem que o filho da cegonha ama tanto o pai da cegonha, que ao vê-lo envelhecer, o filho da cegonha sustenta o pai, alimenta o pai. E que a cegonha faz isso por instinto, que é dela, é assim. Também nós, diz Santo Antônio, também nós devemos sustentar o nosso pai, nos seres frágeis, nos doentes e alimentá-los nos pobres e necessitados. Bonito, né? Bonito essa nossa corresponsabilidade de nós sermos no mundo pessoas do cuidado. Pessoas que manifestam amor a Deus com o amor, com o cuidado ao próximo e à próxima. Quero convidar irmãos e irmãs para que esta nossa celebração de fato, seja essa inspiração para a gente, de nós pedirmos aqui nessa tarde, nesse dia, pedirmos esse dom da sabedoria, para que nós possamos acolher em cada um de nós essas indicações de Santo Antônio. A solidariedade, a vivência da fé, a vivência profunda da oração,
de sermos pessoas que acolhem, que portam, que testemunham o Evangelho. E, acima de tudo, que possamos ser pessoas do cuidado. Vivenciando, acolhendo essa grande riqueza que Santo Antônio nos propõe, creio que nós estaremos neste caminho de adquirirmos esse tesouro inesgotável para todos nós. Estaremos todos nós preparados para esse grande encontro, essa grande amizade com Deus. Que Santo Antônio nos inspire. Assim seja. Convido irmãos e irmãs para que fiquemos de pé.